Olá, boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. A conta de luz vai ficar mais cara agora em novembro. Depois da adoção da bandeira vermelha, a mais alta nas contas de energia de outubro, agora a Agência de Energia Elétrica aumentou o valor da própria bandeira vermelha para cobrir o custo das termoelétricas. O Brasil leva, em média, 4 anos e meio para promulgar acordos internacionais negociados com vários países do mundo. A lentidão para a aprovação desses acordos, que passam por votação no Congresso, afeta a competitividade do país em relação ao mundo. E na hora de escolher o que comer e beber, o brasileiro se mostra um dos povos mais preocupados do planeta. Quantidade de sal e se o produto é geneticamente modificado ou não, são algumas das preocupações apontadas na pesquisa que você acompanha com exclusividade aqui no Cenário Econômico, que já está no ar. A balança comercial paulista teve um superávit de mais de 3 bilhões de dólares de janeiro a setembro deste ano. O dado é da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. E o resultado é visto como positivo de ambos os pontos de vista, tanto de exportações quanto de importações, até porque nós estamos fazendo exatamente essa conta. Ou seja, há um superávit importante da indústria paulista apontado ali pela Fiesp. A Vanessa Casalino tem os detalhes e conversa conosco diretamente da redação da TV Brasil aqui em São Paulo. Vanessa, boa noite. Boa noite, Piotto. Boa noite a todos. Foram exatos 3 bilhões e 200 milhões de dólares nos 9 primeiros meses deste ano. No período, as exportações aumentaram 11%, quase 44 bilhões de dólares. Já as importações cresceram mais de 5% para 40 bilhões. Entre os destaques da pauta de exportação estão açúcar e grãos e das importações, combustíveis, máquinas e materiais elétricos, além do aumento do comércio exterior relacionado à retomada do setor automobilístico na região da ABC Paulista. Na avaliação da Fiesp, os números refletem o bom desempenho do setor exportador como um todo, tanto de produtos básicos como de manufaturados. E no que se refere às importações, aí que seria o destaque, indica uma retomada gradual da atividade econômica no estado e também no país, Piotto. Bom, o ministro Henrique Meirelles disse hoje, num evento em São Paulo, e há toda uma discussão no país sobre a aprovação do cadastro positivo, porque seria uma forma de reduzir os juros cobrados hoje do consumidor no país. O cadastro positivo seria uma prova cabal de que aquele consumidor paga tudo em dia e, portanto, sendo um bom pagador, ele teria condições de receber por parte de quem empresta o dinheiro, normalmente os bancos, uma taxa de juros menor, ou seja, bom pagador, melhores condições. O detalhe é que há muita polêmica em relação ao cadastro positivo, porque, em tese, o grande temor é que os bancos teriam acesso a muito mais informações do que realmente é necessário sobre a vida financeira do consumidor, sobre a vida financeira do cliente. E o ministro fez hoje uma observação dizendo que os bancos não terão acesso a todos os dados dos consumidores com a aprovação do cadastro positivo. Para ele, o receio justamente nessa protelação da aprovação do cadastro positivo está entre os vários entraves aí, ou seja, a preocupação de que os bancos tivessem muito acesso a muito mais informações do que necessariamente as informações referentes ao crédito. Detalhe que o cadastro positivo é mais uma tentativa de melhorar o tanto de juros que se cobra do consumidor. Agora, os bancos cobram juros absurdos e aí o cadastro positivo não vai fazer nenhum milagre. Alguma coisa precisa ser feita via Febraban também, a poderosa a federação que representa os bancos. É ali que tem um grande problema. Nada explica se cobrar 400, 450, 350, dependendo da forma de juros no cartão de crédito, que hoje é a forma mais popular de acesso ao crédito no país todo. Se eu comparar do spread bancário que a gente fala com muita frequência, qual é hoje a aplicação mais popular? A poupança, como sempre foi. Paga em torno de 6, 7, 8% ao ano, não passa disso. Quanto se paga dos juros no cartão de crédito, que é a forma mais popular de empréstimo de dinheiro, de crédito mais popular? 400%? É 400 menos 9, menos 8, essa é a diferença do spread bancário que fica na conta do banco.
Em Brasília, a polêmica portaria que trata do trabalho escravo é suspensa pela ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal. A portaria que muda as regras de combate ao trabalho escravo foi publicada na segunda-feira passada e alterou o conceito de trabalho escravo, além de mudar as regras de fiscalização do Ministério do Trabalho. Quem tem os detalhes é a repórter Mariana Jungmann, em Brasília. Mariana, como é que ficamos com essa situação agora? Boa noite. Boa noite, Piotto. Pois é, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, Piotto, concedeu, então, uma liminar, de acordo com um pedido da Rede Sustentabilidade, que acionou o Supremo Tribunal Federal com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, alegando justamente que essa nova portaria poderia propiciar a violação de direitos de trabalhadores, e a ministra concordou que, ao restringir esses conceitos que você citou, de jornada exaustiva e trabalho análogo à escravidão, Piotto, a portaria vulnera princípios basilares da Constituição, sonega proteção adequada e suficiente a direitos fundamentais nela assegurados e promove desalinho em relação a compromissos internacionais de caráter supralegal assumidos pelo Brasil e que moldaram o conjunto desses direitos. Esse foi um dos embasamentos aí da ministra, da sua justificativa para conceder a liminar, viu, Piotto? E aí o Ministério do Trabalho se manifestou hoje por meio de nota à imprensa, na qual disse que vai cumprir essa decisão judicial, mas diz que a minuta do texto legal que originou a portaria tramitou perante a consultoria jurídica do Ministério e foi assinada por um advogado de carreira. Diz ainda que eventuais medidas jurídicas no curso dessa ADPF em referência serão tratadas pelo órgão competente. E diz a nota ainda que, ademais, refira-se que não é a primeira vez que o assunto lista suja do trabalho escravo, que é uma das modificações de que trata a portaria, chega ao exame da Suprema Corte, a qual já suspendeu liminarmente a divulgação da referida listagem. Por fim, a nota diz que, embora reitere-se o total compromisso do Ministério do Trabalho no firme propósito de continuar aprimorando ações de combate ao trabalho escravo no país, a fim de livrar trabalhadores dessa condição, o Ministério vai cumprir aí essa decisão da ministra Rosa Weber e continuar discutindo o assunto ao longo do processo, viu, Piotto? Obrigado, Mariana. E a Confederação Nacional da Indústria divulgou hoje um levantamento que mostra como a burocracia no país atrapalha a economia brasileira. Acordos comerciais que o Brasil assina com outros países são exatamente aqueles. Normalmente o presidente faz uma visita a um país estrangeiro ou um representante de país estrangeiro, normalmente o chefe de Estado, ou o chefe de governo vem ao Brasil, e aí você acompanha nas reportagens, foram assinados acordos comerciais, acordos culturais, enfim. São esses acordos que podem levar até 1.590 dias depois de assinados ali naquele ato que você acompanha nas imagens da TV, até entrarem na legislação brasileira, ou seja, até fazerem parte legalmente do arcabouço legal, para usar uma expressão do mundo jurídico. A repórter Flávia Grossi está na redação do Rio de Janeiro e tem mais informações sobre essa notícia que é extremamente preocupante, sobretudo com relação ao que nós dissemos anteriormente, a competitividade do Brasil em relação ao mundo. Flávia, boa noite. Pois é, Piotto, muito tempo, não é? Boa noite para você, uma ótima noite a todos. Você falou em cerca de 1.590 dias, o que dá uma média de 4 anos e meio entre a assinatura e a promulgação pelo governo brasileiro desses acordos. A Confederação Nacional da Indústria, que fez esse levantamento inédito, avaliou esse prazo como muito longo e disse que prejudica as empresas e também impede que o setor produtivo se beneficie dos acordos de livre comércio, que aumentam as relações comerciais entre os países e, claro, que diminuem taxas, impostos e a cobrança de tarifas. O diretor da CNI, Carlos Abjaldi, disse que o executivo consome muito tempo com procedimentos burocráticos. Um dos exemplos citados pela CNI é o acordo entre o Brasil e a Rússia que visou eliminar a dupla tributação e que demorou, sabe quanto tempo, Piotto? Quase 13 anos para ser promulgado. A
CNI avaliou, acompanhou a tramitação de 27 acordos internacionais de 2003 para 2017. Desse total, 18 foram promulgados e 9 já passaram pelo Congresso, mas agora estão aguardando o decreto presidencial. Essa fase demora em torno de 1 ano. Tem que ter muita paciência para que um acordo seja promulgado aqui no Brasil. Piotr, voltamos com você. A conta de luz vai ficar mais cara em novembro. Isso porque ela já havia ficado mais cara agora no mês de outubro, depois que foi decretado o uso da bandeira vermelha. Aquele valor a mais que se paga a cada 100 kWh por causa do uso do acionamento das usinas termoelétricas que geram uma energia mais cara. Por decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica, o valor da tarifa extra da bandeira vermelha, patamar 2, que é a que está em vigor agora em outubro, saiu dos atuais R$ 3,50, que nós já estamos pagando, para R$ 5,00 a cada 100 kWh. Vamos dar uma olhadinha, só para entender como é que ficou essa decisão agora da Agência Nacional de Energia Elétrica. Detalhe, é uma consulta pública. Isso já foi decidido, isso vale agora em novembro, mas ainda está em consulta pública. Ou seja, se por um acaso, durante a consulta pública, houver alguma alteração, ou seja, uma rejeição, uma mudança na política, normalmente isso tem poder retroativo. Ou seja, a decisão de se cobrar mais, se voltar atrás, ou seja, é retroativo, ou seja, o consumidor recebe o que pagou a mais, como já aconteceu outras vezes. Vamos dar uma olhadinha. Olha, a situação agora, nós estamos nesse patamar 2 da bandeira vermelha, que é o último, é o que mais caro, é o valor mais alto, e atualmente é esse valor. Nós estamos pagando isso agora, em outubro. A conta de luz, a energia tem um valor. Esse é o valor que tem lá, o valor por quilowatt-hora que você paga. Quando se aciona a bandeira amarela ou bandeira vermelha, que tem acréscimo de valor, a cada 100 kWh, o consumidor paga hoje, como está na bandeira vermelha 2, em outubro, R$ 3,50 a mais, R$ 3,50 a mais por 100 kWh. Vamos imaginar que o consumidor consuma ali na casa dele 300 kWh por mês. Ou seja, ele paga o valor da energia com a bandeira vermelha, mais R$ 3,50 a cada 100 kWh. Nós estamos falando de R$ 10,50 a mais na conta de luz daquele mês. Com a mudança agora em novembro, levando-se em conta o problema da estiagem nas usinas hidrelétricas e o uso maior das usinas termoelétricas, agora com esse valor a mais de 42,8, que foi exatamente o valor proposto pela Agência Nacional de Energia Elétrica, agora em novembro, esse valor de R$ 3,50 vai para R$ 5,00 a cada 100 kWh. Ou seja, se em outubro o consumidor que gastava 300 kWh teve um acréscimo de R$ 10,50 por conta, porque ele gasta 300, 100, 3,50, mais 100, 3,50, mais 100, 3,50, deu R$ 10,50. Vai pagar R$ 15,00 a mais na conta de luz, porque a cada 100 kWh paga-se R$ 5,00 a mais. Essa é a nova bandeira vermelha, patamar 2. A nova bandeira vermelha, ou seja, subiu 42,8%. A agência explica que já há um rombo nessa conta extra ali que se tem para pagar esse uso maior da energia elétrica de pouco mais de 7 bilhões até agosto, de janeiro e agosto, e, portanto, precisa agora fazer com que o consumidor pague a mais justamente para tentar deixar essa conta no azul. O problema é que foi parar na onde? Foi parar no consumidor, como normalmente acontece. O consumidor está pagando o problema hoje da estiagem ou da falta de estrutura do país e ter outras alternativas mais baratas de energia elétrica. Vamos lá. Para só entender as bandeiras tarifárias de energia elétrica, tem a bandeira verde que não tem cobrança adicional nenhuma. Então, nem coloquei aqui. A bandeira amarela, que era de R$ 2,00, foi recuada para R$ 1,00. Mudou o valor. A cada 100 kWh, a bandeira amarela agora vai cobrar R$ 1,00 nessa nova proposta da Agência Nacional de Energia Elétrica. A bandeira vermelha, patamar 1, que não é a que nós estamos nesse momento usando, que é a primeira a ser acionada depois da amarela, manteve-se nos R$ 3,00. A outra, que era de R$ 3,50, que já está sendo cobrada agora no mês de outubro, é que foi para R$ 5,00. Esse é o valor maior agora. Portanto, são 4 bandeiras tarifárias. A verde não tem custo algum. A amarela passou agora de R$ 2,00, reduziu para R$ 1,00. A bandeira vermelha 1 manteve-se nos R$ 3,00. E a bandeira vermelha patamar 2, que é exatamente essa que nós estamos pagando agora em outubro e vamos pagar em novembro, com um preço reajustado para R$ 5,00, mais de 42% de aumento. Essa é exatamente a situação, mas, de novo, essa é uma tarifa
extra a cada 100 kWh, dependendo, evidentemente, da necessidade de energia que tem, ou a necessidade que se tem de gerar energia pelas termoelétricas que tem um custo mais alto. Mas é exatamente esse o valor que o consumidor vai pagar agora em novembro. Eu vou só repetir a informação que é muito importante, porque isso é uma consulta pública. Isso já foi proposto, tem valor agora, vai funcionar agora já em novembro. Nós vamos pagar os R$ 5,00 a cada 100 kWh, ou seja, de tarifa extra. A explicação da ANEEL tem um rombo nessa conta adicional para pagar essa diferença do preço das duas energias, da hidrelétrica para a termoelétrica. Esse rombo vai cair na conta do consumidor. É uma decisão ainda que foi tomada agora, mas é uma consulta pública. Se por acaso houver uma mudança, e consulta pública as pessoas podem recorrer, podem reclamar, podem expor outras alternativas, podem discutir as outras possibilidades. Se houver uma mudança nessa decisão lá na frente, tem poder de retroatividade, ou seja, se o consumidor pagou mais e decidiu-se lá na frente que ele não deveria ter pagado tudo isso, o valor é devolvido, como já aconteceu, volto a frisar, em outras situações, exatamente com a energia elétrica. Bom, daqui a pouco nós temos os números do mercado financeiro, a gente volta em instantes aqui no cenário econômico, sim, com essa conta de luz mais salgada no bolso do brasileiro no final deste ano de 2017. Bom, nós já estamos de volta aqui ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa, mas antes da gente falar dos números do mercado financeiro, só uma correção no número que eu informei um pouco antes sobre essa questão do aumento da bandeira de energia elétrica. O déficit hoje, ou seja, o rombo que se tem hoje nas contas de bandeiras tarifárias, segundo a ANEEL, não é de 7 bilhões. Hoje, atualmente, é de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Se não se fizesse essa alteração que a ANEEL aprovou, mas que vai passar por consulta pública, depende da aprovação da consulta pública, alterações podem ser feitas. O diretor-geral da ANEEL, a ANEEL fez um comunicado e disse que esse déficit hoje de 1,7 bilhão significa que, por exemplo, o custo da energia não está sendo pago, o custo da geração não está sendo pago nem pelo que se paga da conta de luz e nem com o sistema de bandeiras tarifárias, e que poderia chegar a 6 bilhões se não fizesse alteração. Com essa elevação de 3,50 na bandeira tarifária 2, vermelha 2, para R$ 5,00, que vai impactar no bolso do consumidor, vai mexer inclusive na inflação, isso é extremamente preocupante, esse déficit seria sanado até o final agora de 2017. Portanto, aí a razão da ANEEL aprovar tão rapidamente essa alteração, mas que, vale dizer, mexe com o bolso do consumidor. Bom, vamos falar do mercado financeiro agora. Hoje nós tivemos uma alta na Bolsa, não tivemos uma queda. Vamos aos números do Ibovespa ali. Hoje uma alta ali de 1,24% a 76.350 pontos. Voltou a casa dos 76 mil, ontem fechou abaixo, né? Aqui tem uma boa resposta. As empresas de celulose tiveram um bom comportamento hoje aqui na Bolsa. Há uma perspectiva muito grande em relação a um aumento, na verdade uma queda da taxa de juros amanhã, e muita gente comprou ação hoje porque imagina que, caindo a taxa de juros, como já tem caído, a taxa básica de juros, que remunera boa parte dos títulos de dívida, de alguma forma influencia, sobretudo, em títulos, por exemplo, como o Tesouro Direto, muita gente vai deixar o título de renda fixa para comprar renda móvel, ou seja, para cobrar exatamente papéis de bolsa, renda variável, que é o que se tem aqui na Bolsa. Portanto, comprou-se hoje, porque imagina-se que amanhã uma decisão do Comitê de Política Monetária reduzindo a taxa básica de juros pode levar muita gente a correr um pouco mais de risco, mas para ter um rendimento maior, como, por exemplo, em aplicação de papéis aqui na Bolsa. Bom, vamos lá, vamos seguir. Até o dólar também. O dólar hoje teve uma alta, manteve a alta, hoje foi até maior, chegou a 3,26, fechou em 0,46% de aumento a R$ 3,24. Como pensamos os brasileiros sobre a qualidade do que comemos e bebemos? Uma pesquisa feita com consumidores do mundo inteiro mostra que os brasileiros se declaram como um dos povos mais preocupados ao avaliar itens como quantidade de açúcar ou se o produto é geneticamente modificado ou não, como, por exemplo, trigo, que entra na formulação de vários produtos. Sobre essa pesquisa, você acompanha agora com exclusividade no cenário econômico os principais resultados. E a pesquisadora Eliana Lemos, da GFK, está conosco. Eliana, seja bem-vinda aqui ao cenário econômico. Por que os brasileiros são um dos povos mais preocupados? Nós estamos na lista do que, por exemplo, em comparação ao mundo? Em todos os itens que ele se declara mais preocupado em termos de alimentação, a gente está em segundo, terceiro lugar entre os mais preocupados. São 23 países que entram na pesquisa, mais de 23 mil consumidores pesquisados no mundo inteiro. No Brasil, 1.500 pessoas entrevistadas. Dessas 23 mil, 1.500 são no Brasil? 1.500 são do Brasil. Dentro do tamanho da pesquisa, temos uma representação grande, né? Representa a população online do Brasil.
Então, de fato, o brasileiro hoje está muito mais preocupado. A gente tem outros dados dessa mesma pesquisa que dizem que o brasileiro está buscando formas de vida um pouco mais saudáveis. Então, formas de manter a sua saúde física. Isso incorpora a boa alimentação, uma alimentação mais nutritiva, mais saudável. Isso vem junto com a atividade física, vem junto com uma boa noite de sono, com estar mais com seus familiares. Isso ajuda o brasileiro a tirar um pouco o estresse e as preocupações do dia a dia que ele tem vivido. Ou seja, quando o brasileiro diz na pesquisa que está preocupado com o que tem na formulação do produto, da bebida ou do alimento, ele está, na verdade, objetivando uma coisa maior, que é qualidade de vida maior. Exatamente. E claro, o que a gente come, os médicos adoram dizer isso. Você comeu, está dentro, é melhor você ver antes de comer, não é? Exatamente. Porque as alterações são ali. Mas o sódio é uma das coisas mais importantes, a quantidade de sal? A primeira coisa, o que é mais importante é se ele é nutritivo, se ele tem alguma composição nutritiva adicionada, minerais, vitaminas, etc. Tá. A segunda é o sódio, a questão do sódio, do sal. Ele está preocupado com a quantidade de sódio que tem no alimento que ele está consumindo. Depois vem açúcar, vem gordura. Uma das principais preocupações globais é a questão do geneticamente modificado, que seria um transgênico. No Brasil ainda não é a maior, mas já é uma preocupação do brasileiro. Quando a gente olha os dados da pesquisa um pouco mais a fundo, faz um zoom nos dados da pesquisa, nós percebemos que tem alguma diferença entre perfis. Não entre homens e mulheres, gênero não é uma questão, homens e mulheres estão igualmente preocupados com todas essas questões. Mas o perfil socioeconômico altera? Socioeconômico, certamente, as classes mais altas, a renda mais alta mais preocupada do que as pessoas de renda mais baixa. Na idade, a gente percebe também uma diferença. São interessadas pessoas a partir de 15 anos ou mais. A partir dos 20 anos, a gente começa a ver uma diferença nessa preocupação, de 20 a 29, 30 a 39. Aí a gente tem um pico. Mas quando a gente vai mais a fundo no resultado da pesquisa, a gente percebe que não é exatamente a idade, mas o ciclo de vida. São pessoas que têm filhos, e em geral filhos pequenos, até 12 anos, que estão mais preocupados com essa questão da alimentação do que os que não têm filhos. Bom, até para ele poder ficar bem, porque ele tem filhos, ele tem uma questão de responsabilidade ali também. E de passar um exemplo, né? Agora, nós temos uma coisa interessante, esse dado sobre perfil socioeconômico. Nós temos um problema de obesidade nas classes mais baixas do extrato social. Ou seja, chegou agora para comer porque evidentemente tinha renda mais baixa, a renda melhorou, nós tivemos desde o Plano Real uma melhora na capacidade de compra da média do brasileiro e evidentemente as classes mais baixas começaram a consumir, mas elas consomem o que elas não consumiam, ou seja, elas ainda não têm essa preocupação, a pesquisa mostra isso claramente? Tem essa preocupação, mas não é tão grande quanto nas classes mais altas. Acho que o mindset do brasileiro está mudando. Essas preocupações estão sendo incorporadas a cada dia. A gente vê que de 3 anos para cá, a gente vê uma mudança no comportamento, nas atitudes que são incorporadas no dia a dia do consumidor, do brasileiro, para melhorar a sua saúde, seja física, seja emocional, seja mental. Então, existe uma mudança no mindset no brasileiro em relação a essas questões de saúde, que inclui a alimentação. Dentro ainda do perfil, a questão da gordura, eu vou insistir nessa questão da obesidade, porque isso é um problema de saúde no mundo inteiro e o Brasil estava fora desse problema, passou a ter esse problema agora. Até porque tem uma série de problemas cardiovasculares que são diretamente relacionados à obesidade. Açúcar e gordura, para essa classe, em que nível está essa preocupação? Está abaixo das classes mais altas, por volta de 40% de pessoas declarando preocupadas. É muito mais baixo? É por volta de 15%, 15 pontos percentuais mais baixo que nas classes mais altas. Não é tão mais baixo, mas é um patamar abaixo, mas a gente percebe que já começa a aparecer uma preocupação. Pode ser que ele não consiga acessar os produtos que sejam, que a gente sabe que produtos mais saudáveis, com baixo teor de sódio, de gordura, em geral são orgânicos, em geral são produtos mais caros. E como é que isso interfere na indústria de alimentação? Porque, obviamente, nós estamos falando de uma preocupação do consumidor, que ele fala para o pesquisador hoje, mas vai procurar na embalagem do produto amanhã, ou hoje já. Como é que a indústria trabalha com esse tipo de pesquisa? Que é um resultado concreto, né? De percepção do consumidor. Isso é fundamental para a indústria, porque a indústria tem que estar atenta a esse tipo de mudança de comportamento, de mindset do consumidor, para poder ir atrás disso e oferecer produtos adequados a esse consumidor, é o que ele está buscando hoje. A gente percebe essa preocupação, a gente sabe que trabalhando com grandes indústrias na GfK, a gente percebe que as grandes indústrias já estão percebendo isso, já estão atrás de oferecer produtos mais saudáveis aos consumidores, com menos teor de açúcar, com menos teor de sódio, ou seja, a indústria já percebeu essa mudança do consumidor e já está correndo atrás dessa E quanto tempo questão. leva normalmente? Porque se mudar a fórmula de um produto, a decisão de mudar, não é uma questão só de embalagem, é uma questão de mudar a forma, até porque mexe no sabor, precisa saber se o sabor vai alterar ou não o desejo do consumidor de continuar comprando aquilo.
Quanto é o tempo entre um resultado desse concreto e a mudança por parte da indústria na formulação de um produto? Depende de indústria para indústria. Acho que existe um processo, você tem que adaptar o produto, adaptar o conceito do produto, como você vai falar isso para o consumidor, o que tem dentro desse produto, a embalagem e colocar isso no mercado. Então, existe um processo interno de adaptação da indústria para oferecer esse produto, esse novo produto para o mercado, mas a gente percebe que o consumidor, ele tem demorado cada vez menos tempo, tem gasto cada vez menos tempo para interiorizar essas mudanças. A gente percebe mudanças nessa pesquisa que já está no ar há 20 anos, a gente percebe mudanças de 2 a 3 anos, a gente já percebe uma mudança importante no consumidor, é um espaço de tempo curto. E a indústria tem que correr atrás desse prejuízo, ou seja, ela tem que ser cada vez mais rápida para oferecer novos produtos adequados a esse consumidor. Nelly, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Portanto, essa nova pesquisa da GFK que você acompanha com exclusividade aqui no Cenário Econômico, que termina aqui, daqui a pouco tem os Corredores do Poder. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite. Até amanhã, quarta-feira, aqui no Cenário. Eu espero você.